Você não vai ficar se desgastando quando você já viu que ali não vai render mais. Você não vai ficar se desgastando para pessoas que você sabe que não vão querer mais te ouvir. Você já pregou, você já falou, você já disse o que Jesus mandou dizer. Então, agora não está mais sobre os seus ombros a responsabilidade. Assim como Cristo deu a missão para esses 70, nós temos aqui um apanhado sobre aquilo que eles fizeram. As instruções foram claras sobre o que eles deveriam fazer nas casas e nas cidades, e eles fizeram exatamente conforme o Senhor Jesus mandou. E isso é um alerta para mim e para você, porque se nós não fizermos exatamente aquilo que Cristo está mandando, alguma coisa vai dar errado. Para falar a verdade, vai dar tudo errado. Então, o primeiro passo que nós precisamos entender antes de qualquer missão, e quando a gente fala de missão, a gente fala missão, aquilo que Deus manda fazer, aquilo que Deus colocou para você fazer. Ou seja, pode ser um projeto de evangelismo, pode ser um projeto para a tua própria vida. Toda e qualquer ordenança de Deus, ordem de Deus, é uma missão que Deus dá para a gente. Seja na nossa família, seja na nossa casa, seja na nossa vizinhança, seja onde quer que possamos ir. Você tem uma missão designada, o Senhor te designou, então você vai e Deus vai te usar em nome de Jesus. Mas nós precisamos, é claro, deixar que o Senhor nos use. Afinal de contas, a missão veio dele para nós e nós vamos cumprir. Não é assim que diz aqui no mundo? Missão dada, missão cumprida? Deixa quieto. Essa missão, então, ela pode ser dentro da tua casa, no lar, família, enfim. Agora eu quero que você entenda o seguinte: se a gente não fizer aquilo que Deus mandou, vai dar errado. Então, que o Espírito Santo esteja nos orientando para fazermos aquilo que o Senhor falou para a gente fazer. Em certo momento desta missão, Jesus deixou bem claro o seguinte: olha, vocês vão entrar na cidade, procurem estar numa casa em que vocês forem bem recebidos. Lá vocês vão ser bem tratados, se forem bem tratados, recebidos, vocês vão ficar instalados naquela casa e tudo que derem para vocês naquela casa, vocês vão aceitar de bom grado, mas não fiquem de casa em casa. Escolham um local onde vocês serão bem recebidos e ali seja a vossa estalagem enquanto vocês estiverem nas cidades. E assim foi. E eles foram de 2 em 2 e pregaram, ministraram, foram recebidos. Só que Jesus falou o seguinte: na cidade em que vocês não forem bem recebidos, vocês vão dar um testemunho, um sinal. Vocês vão até sacudir a poeira do pé e vocês vão falar: olha, aqui vocês não quiseram receber a palavra da verdade. Que isso fique de testemunho. Ou seja, vocês não podem reclamar que vocês não ouviram, que vocês não receberam o verdadeiro evangelho. Vocês não podem reclamar que sobre vocês houve uma palavra de bênção e vocês não quiseram receber. Depois disso, Jesus, ele faz uma revelação aqui tão bombástica. Deixa eu colocar na telinha de novo aqui, porque ele fala claramente aqui sobre a questão exatamente do que Deus vai fazer depois. No versículo de número 12, olha que coisa interessante. Isso aqui é tremendo, gente. Digo-vos que mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. Que cidade é essa? A cidade que rejeitou, as pessoas que não quiseram receber a palavra de bom grado. E Deus está falando assim: e digo-vos, mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. Eu estava pregando outro dia a gente falou aqui um debate grande sobre Sodoma e Gomorra. Se você quiser assistir de novo, né? Último final de semana de dezembro, só para você poder entender. Mas a gente estava falando sobre Sodoma e Gomorra e vocês viram quais eram os pecados gravíssimos de Sodoma e Gomorra. Pois Jesus está dizendo o seguinte: olha que coisa interessante. Aquele que não quiser receber a palavra dele, aquele que não receber muito bem aqueles que eu enviei, Deus está falando que vai ter mais misericórdia com Sodoma do que com aquelas pessoas. Veja a gravidade de você não receber a palavra do Senhor de bom grado. Veja a gravidade de você ser maltratado, de você não ser recebido e ser maltratado. Isso me faz entender em situações em nossas vidas em que nós nos damos, nós literalmente nos colocamos à disposição do Senhor, nós ministramos, nós oferecemos o nosso melhor e as pessoas fazem que você não existe, tratam você com desdém, simplesmente te ignoram, simplesmente fazem de você como se fosse nada, desprezam aquilo que Deus está fazendo por ti, desprezam aquilo que Deus está fazendo através da tua vida, tratam você como se fosse qualquer um, esnobam aquilo que Deus está fazendo por você, porque na verdade não estão esnobando a mim, a você, estão esnobando aquilo que Deus está querendo fazer. Alguém entende o que Deus está falando? Isso é muito grave, muito sério. E Jesus está dizendo o seguinte: eu vou ter mais misericórdia com Sodoma e Gomorra do que com essas pessoas que me rejeitam completamente. Isso me faz lembrar que qual
quantas não foram as nossas experiências, ou quais não foram as nossas experiências em nossas vidas, no nosso dia a dia, onde nós, pela misericórdia de Deus, fomos enviados e falamos, ministramos, declaramos, e é como se aquilo soasse como nada para muitas pessoas. Você fez a tua parte, eu fiz a minha parte. Queridos, Jesus, ele diz claramente: saiam dessas cidades, não permaneçam lá. E outra coisa, sacudam a poeira do pé, porque nem o pó vocês podem levar daquela cidade. O que fica para mim e para você, e o que nos faz meditar nessa noite, para a gente colocar para a nossa vida, né? Porque aqui, depois disso, os 70, eles voltam dizendo: Senhor, até os espíritos malignos nos obedeceram. E aí Jesus fala: não, vocês não têm que se alegrar por causa disso. Antes vocês precisam se alegrar porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Cristo está dizendo claramente o seguinte: no nome dele o milagre vai acontecer. No nome dele vai haver cura. No nome dele vai haver libertação. No nome dele vai haver restauração nos lares e nas famílias e nas casas. No nome do Senhor Jesus o melhor vai acontecer sempre. Você pode glorificar Deus por isso? No nome do Senhor Jesus, coisas grandes acontecerão. No nome do Senhor Jesus Cristo, coisas tremendas vão surgir, milagres vão acontecer, maravilhas vão acontecer. No nome de Jesus, o mal vai ter que ir embora, porque o nome de Jesus é poderoso. No nome de Jesus, o diabo vai ter que cair por terra. No nome de Jesus, as obras de macumbaria vão ser desfeitas. No nome de Jesus, a obra de olho grande, de inveja, de maldição, toda obra maligna vai cair por terra, porque o nome de Jesus é poderoso. Vocês entendem o que Deus está falando? Mas mesmo assim, Jesus fala: não vos maravilheis por nada disso. Antes estejais felizes e contentes, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Aleluia. Então nós temos aí algumas situações que vão acontecer nas nossas vidas e serão corriqueiras. Tristes, mas serão corriqueiras. Tristes algumas coisas e felizes outras. As coisas tristes, nós vamos jogar pérolas para os porcos. Isso não vai ser nenhuma, nem duas, nem três vezes. Você vai experimentar a experiência amarga de você se dar por completo, ministrar, pregar, ser um bom testemunho e ninguém está aí, nem aí para você. Mas também você vai experimentar a bênção de entrar num lar ou numa família, numa situação, e você ser usado e ali o milagre acontecer e você ser bem recebido em nome de Jesus. Você vai experimentar isso. Eu já experimentei isso, você já experimentou isso. Quantas vezes, amados irmãos, eu ministrando às vezes de púlpito, a impressão que eu sentia dentro de mim é o seguinte: meu Deus, eu estou falando por um monte de bonecos. As pessoas não estão nem aí para mim. Já te passou essa impressão? Eu, como pastor, queridos, eu confesso, eu já tive essa impressão, já passei por isso. Tal como Jesus falou: se você não é bem recebido, se retira. Aconteceu comigo, pode acontecer contigo também. E isso invariavelmente vai acontecer. Aqui no YouTube, na internet, é diferente, né? Aqui, aquelas pessoas que vêm aqui no canal para poder nos agredir com palavras, com ofensas, a gente logo vai lá e bloqueia, é mais fácil. Mas nesse ponto aqui, o bloqueio foi feito o seguinte: Jesus falou assim: ó, sai dessa cidade, sacode o pó dos seus pés e dizem: ó, isso é por testemunho. Vocês não quiseram ouvir, vocês não me receberam. Então, se cair juízo sobre essa cidade, vocês foram avisados. Então, este deve ser o nosso comportamento em todas as circunstâncias. Queridos, preste atenção. A Bíblia diz assim: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Só tem um detalhe: você não vai ficar se desgastando quando você já viu que ali não vai render mais. Você não vai ficar se desgastando para pessoas que você sabe que não vão querer mais te ouvir. Você já pregou, você já falou, você já disse o que Jesus mandou dizer. Então, agora não está mais sobre os seus ombros a responsabilidade. Queridos, eu louvo e eu glorifico o nome do Senhor Jesus Cristo, que todos os meus colegas de infância tiveram a chance de receber a palavra de Deus por intermédio da minha vida. De alguma maneira, eu preguei para todos os meus colegas de infância, através do meu testemunho ou simplesmente através de um convite que eu fiz. Alguns colegas meus de heavy metal, um deles hoje é pastor, aleluia, e, enfim, é metalheiro. Eu tinha outros colegas de música, eu músico, né, sempre gostei, e certa feita eu convidei, né, a gente fez um evangelismo estratégico e uns outros amigos meus, músicos, que tinham uma banda gospel, eles também tocavam música instrumental, jazz. Eu falei assim: olha, vamos lá, vamos assistir um show de jazz, vamos ver. E eu levei essa turma, uns 2, 3 amigos meus, para assistir esse show de jazz. Só que a sacada foi essa, né? A gente cada um convidou todo mundo que gostava de jazz e música instrumental, mas no meio da apresentação entrou um pastor ministrando e pregando. E eu percebi que eles ficaram assim naquela coisa toda,
mas receberam a palavra. Se depois não quis, aí o problema é deles, mas nós, em algum tempo, em algum momento, fomos instrumentos de Deus para muita gente. Tem gente que quis te ouvir e te recebeu de bom grado e recebeu a palavra de Deus. Teve gente que não quis te ouvir. Então, amados, Jesus, e isso aí não é nenhum tipo de falta de educação, não. A própria Bíblia está recomendando a gente, olha, quem quiser te ouvir, aleluia. Mas quem não quiser te ouvir, você já falou, você já insistiu, a pessoa não quer mais te ouvir, parte para a próxima. Continua orando, continua clamando, mas tem outras pessoas que precisam saber que Jesus Cristo mudou a tua vida. Tem outras pessoas que necessitam receber uma oração, uma ministração. Tem outras pessoas que precisam ver o teu testemunho. Então, queridos, a vida vai prosseguindo, a fila vai andando, você não vai ficar parado. Se você entende, deixa nos comentários aí, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, Cristo, ele deixa bem claro o seguinte, vocês precisam prosseguir. Agora, o pior dessa história é o seguinte, quem não quer receber a palavra, ou quem está desdenhando de você, Jesus está dizendo, não sou eu, são palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, vai ter mais misericórdia e tolerância para Sodoma e Gomorra do que para essa turma. Isso é interessante, queridos. Na verdade, isso é conflitante. Isso me deixa apavorado dentro de mim. Porque, veja bem, os pecados de Sodoma e Gomorra foram terríveis. E Deus está dizendo o seguinte, muito pior é uma pessoa não querer receber de bom grado um servo do Senhor. A palavra viva, a palavra verdadeira. Isso é grave porque cada um de nós, eu estou me colocando à disposição de Deus, eu tenho me colocado à disposição do Senhor, tenho visto coisas acontecerem maravilhosas, tenho pregado em várias igrejas, em vários locais, tenho visitado algumas igrejas. Eu vou dizer para vocês, amados irmãos, eu já passei por essa experiência, eu não estou aqui para ficar tapando sol com a peneira, não quero ficar aqui dizendo, o mundo maravilhoso de Bob. Eu já cheguei à igreja que eu não fui bem recebido. Eu já cheguei à igreja, eu não vou falar aqui nome, nem nome das pessoas, porque eu não sou maluco aqui, né? Mas eu já cheguei na igreja que o pastor me tratou muito bem, mas a mulher do pastor só faltou me expulsar da igreja. Ficou naquele canta e louve, canta e louve, canta e louve, louve e canta. E quando foram passar a palavra para mim, era o quê? Era quase 10 horas da noite. E o que eu faço para pregar 10 horas da noite? E, infelizmente, a gente, às vezes, é pessimamente recebido em lugares. Mas eu também já fui muito bem recebido. Sempre, graças a Deus, sou muito bem recebido nas igrejas que eu vou visitar. Graças a Deus. Uma ou outra acontece probleminha. Mas, queridos, é assim. E nem por isso a gente... Mas, tipo assim, não espere que eu volte lá mais. Quando pastor de igreja física, todo pastor visitante que eu recebia, eu sentava antes com os obreiros e falava assim, gente, o pastor que vier aqui, ele vai ter que sentir vontade de voltar aqui. E como é que a gente faz para uma visita na tua casa sentir vontade de voltar? O que você faz com ela? Você recebe ela muito bem, né? Não é assim? Então, eu sempre fazia o seguinte, olha, vamos tratar o pastor que vier aqui muito bem, a gente fazia um lanche caprichado do pastor, a gente recebia o pastor com honras, enfim, porque a gente queria que aquele pastor voltasse de novo. Mas a impressão que dava, às vezes, em igrejas, algumas igrejas que eu ia visitar, que o pessoal não queria me ver ali tão cedo. Então, às vezes, a gente realmente é maltratado. As pessoas não recebem bem a gente, eu não posso fazer nada. Porque em todos esses lugares eu deixei a palavra de Deus. Aquele que quis ouvir, amém. Aquele que realmente recebeu no seu coração de bom grado, glória a Deus, só tem um detalhe, não me chama mais. Sabe por quê? Porque eu estou seguindo a palavra de Deus, gente. Eu não estou sendo nem um pouquinho deselegante, eu estou fazendo o que Jesus falou aqui. A cidade que receber vocês bem, legal. Mas quem não receber vocês bem, sacode até a poeira do pé. Alguém pode entender que Deus está falando? Deus está falando contigo. Talvez você já tenha passado por essa experiência, mas ainda vai passar ainda. Eu quero que você saiba de uma coisa. Não é para ficar triste porque você vai ser maltratado em um lugar, e não é para ficar tão feliz porque você foi bem tratado. Não é para ficar triste porque você foi maltratado e a palavra que você deu foi a mesma coisa que nada. E não é para ficar feliz porque teve libertação, teve cura, teve salvação, teve tudo. Jesus está falando o seguinte, vocês têm que ficar felizes porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes, por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Quem está declarando isso para mim, para você, é o Senhor Jesus Cristo. Você vai ministrar na tua caminhada como crente no Senhor Jesus Cristo, Deus vai te dar missões, e eu quero crer que você vai cumprir essas missões, e você vai ter experiências maravilhosas. Calma, tranquiliza, não deixa subir a mente, não deixa subir a cabeça, mas se alegra porque Cristo escreveu o teu nome no livro da vida. Você vai ter péssimas experiências, não fica com raiva, não fica chateado, mas é o seguinte, deixa bem claro que você fez a sua parte e que não tem mais a responsabilidade sobre os seus ombros. Você falou o que tinha que falar, você deu o testemunho que tinha que dar, enfim, alguma coisa você fez, você cumpriu a missão. O que importa é cumprir a missão, mas cumprir a missão com amor, com alegria, porque mesmo onde eu estou terminando, mesmo onde eu fui maltratado, onde eu não fui recebido,
eu cumpri com alegria. Eu fiz aquilo que o Senhor mandou que eu fizesse. Então você precisa fazer isso, você tem que cumprir a missão com alegria e entender que nem tudo vai ser flores, muito pelo contrário, mas que você possa colocar no seu coração o seguinte: eu faço com amor aquilo que Deus me manda fazer. Você precisa fazer com amor aquilo que Deus te manda fazer e a missão será cumprida e, é claro, o melhor de Deus vai acontecer sobre a tua vida. Então eu quero profetizar sobre a tua vida, que o Espírito Santo estará sobre a tua vida para você cumprir a missão, para você levar o Evangelho, para você pregar, para você ministrar, para você orar, para você declarar. Onde você for bem recebido, vitória, bênção. Se você não for bem recebido, sai alegre, sai feliz e tenha certeza que você cumpriu aquilo que Deus falou. Creia no teu coração, toma posse e viva o melhor de Deus sobre a tua vida em nome de Jesus. Amém, queridos? Coloca agora nos comentários aí: eu creio que o Senhor me orientou e eu vou cumprir aquilo que Ele me orientou. Coloca nos comentários e dá uma glória a Deus bem forte em nome de Jesus. Amém, queridos?